Tudo começou com um sussurro que não pertencia aos vivos. Diziam que, se você ficasse parado perto do túmulo dos Carvalho após o anoitecer, conseguia ouvir o nome dela sendo escrito, não pronunciado. Escrito, como se a própria pena tivesse aprendido a mover-se sem uma mão, o raspar da tinta no papel ecoando sob o solo gelado de Minas Gerais. Fevereiro de 1887 deveria sepultar uma mulher chamada Margarida Carvalho, esposa, mãe, pilar de um lar modesto. Mas a história não obedece às leis do sepultamento. Ela espera que os vivos concluam suas frases inacabadas. E o que aconteceu naquela fazenda nos arredores do município de Campanha não foi uma assombração. Foi herança, o tipo que não passa pelo sangue, mas pela própria identidade. Quando o caixão de Margarida foi baixado, algo na terra resistiu. O próprio coveiro registrou o fato. 2 homens a mais, 2 horas de trabalho. O chão duro como se estivesse congelado por baixo. Pensaram que era a friagem. Mas o que os moradores vieram a entender tarde demais foi que a resistência não estava no solo. Estava no que a terra estava sendo pedida para receber. Os Carvalho eram uma família respeitável, conhecida por sua piedade, seu silêncio e suas filhas gêmeas, Sofia e Elisa, que andavam, falavam e até piscavam em um ritmo tão exato que perturbava qualquer pessoa que as observasse por tempo demais. As meninas tinham 17 anos quando a mãe morreu, e quando o período de luto chegou, elas já haviam começado a substituí-la. O primeiro ato de substituição foi sutil. A touca matinal de Margarida, preta com uma fita azul desbotada ainda carregando seu perfume, apareceu no velório, não no caixão, mas na cabeça de uma das gêmeas. Ninguém conseguia dizer qual. Eram idênticas demais. Uma vizinha escreveria mais tarde. Era como se a morta assistisse ao próprio enterro da borda do túmulo. A paróquia esperava que Tomás Carvalho, o viúvo, corrigisse a impropriedade. Ele não o fez. Não disse nada. Deixou as meninas ficarem ao seu lado, ombro a ombro, não atrás como filhas, mas iguais, como se o luto fosse compartilhado entre esposas, não dividido por geração. Quando o caixão desceu, nenhuma das duas olhou para baixo. Seus olhos permaneceram no mesmo nível dos vivos que as observavam. Não era dor, era continuação. A assinatura veio em seguida. O registro do coveiro mostra o pagamento por um caixão de cedro reforçado com pregos de ferro. O nome que quitou a conta, Margarida Carvalho. A tinta é irregular, incerta no início, mas firme ao final. E embora Margarida jassasse sob o solo frio, alguém, Sofia ou Elisa, escreveu aquele nome em seu lugar. A cidade chamou de luto. Uma menina fingindo que a mãe ainda existia, incapaz de encarar a ausência. Mas o luto não aprende sua caligrafia. O luto não aperfeiçoa uma falsificação ao longo de semanas, até que ninguém mais consiga perceber a diferença. Em março, o nome Margarida começou a reaparecer em recibos de armazém, em dízimos da igreja, no registro de lugares na paróquia. Todo domingo, o banco de Margarida, o que ela ocupara por 20 anos, estava preenchido novamente. 2 filhas sentadas em seu lugar, ombro a ombro sob a mesma touca, as mesmas mãos entrelaçadas, a mesma inclinação de cabeça durante a oração. O padre, reverendo Jacinto, lembraria mais tarde que, quando pregava sobre a obediência das esposas aos maridos, seus olhos eram atraídos para o banco dos Carvalho, 2 cabeças curvadas em perfeita simetria. Ele nunca corrigiu, nunca ousou. A cidade começou a sussurrar que Margarida não havia morrido, apenas se dividido. A análise caligráfica viria décadas depois. O arquivista do município comparou as assinaturas anteriores e posteriores à morte, esperando encontrar o tremor da imitação. Em vez disso, encontrou variação natural, não cópia, mas continuidade, como se a mão tivesse sobrevivido ao corpo. Ele escreveu em seu relatório: "Se isto é falsificação, é uma que respira." Essa frase permanece sublinhada 2 vezes no arquivo, mas a caligrafia era apenas uma parte da possessão. O verdadeiro horror se desenrolou à mesa do jantar, onde a imitação se tornou lei. No verão, os visitantes perceberam que as gêmeas não se sentavam mais uma de frente para a outra. Elas flanqueavam o pai, uma de cada lado, ocupando os espaços exatos onde Margarida costumava sentar. Cada gesto espelhado, cada mordida sincronizada. Quando uma levantava um copo, a outra a seguia. Quando uma cortava o pão, a faca da outra descia no mesmo ritmo. Os vizinhos começaram a chamar de a refeição dos 3, expressão que indicava não quantidade, mas disposição. A visão de um pai ladeado por filhas que se moviam como uma mente única fazia as pessoas irem embora pela metade da refeição, inquietas. Tomás nunca as repreendeu. Em todos os relatos, seu silêncio é descrito como absoluto, pesado, devocional. Quando perguntado por que as gêmeas usavam as roupas da mãe,
Ele disse: elas carregam a casa. Quando questionado sobre as assinaturas, disse apenas: ela paga o que começou. Ele se referia a elas não como filhas, mas como as esposas que ficaram. Não foi dito em tom de brincadeira, foi dito como fato. E assim a paróquia se calou. O padre desviou o olhar. Os vizinhos pararam de visitar. Os livros de registro continuaram a se encher com o nome de Margarida, muito depois de sua morte. E as meninas que um dia foram Sofia e Elisa, não eram mais chamadas por nenhum dos dois nomes. Elas respondiam à mãe. Quando interpeladas separadamente, cada uma respondia como se o nome lhe pertencesse sozinha. Mas quando chamadas juntas, respondiam em uníssono. Sim, diziam, sou eu. Veja bem, a mente humana nem sempre aceita a morte como um fim. Às vezes ela cria continuidade para sobreviver. Às vezes constrói uma ponte entre a ausência e a existência e chama essa ponte de identidade. Mas na casa dos Carvalho, essa ponte tornou-se um laço. As filhas não herdaram a memória da mãe. Herdaram seu papel, sua obediência, sua submissão, seu silêncio, até que não estavam mais representando sua vida, mas a incorporando. E Tomás Carvalho, cuja própria autoridade se construía sobre essa submissão, deixou acontecer. Isso não era loucura, era estrutura, um modelo formado na ausência de correção. Porque quando o silêncio perdura tempo suficiente, torna-se permissão. E quando a permissão perdura tempo suficiente, torna-se lei. Em 1888, o censo registrou Margarida Carvalho viva e bem, seu nome, sua idade, seu papel inalterados, as filhas em lugar nenhum listadas. Como se o próprio Estado não conseguisse decidir quem havia vivido e quem havia apenas sido representado, o registro se encerra com uma pergunta escrita à margem pelo escrivão do município. Se ela está morta, quem assina? Essa pergunta nunca foi respondida, mas o livro não mente. A mão da mulher morta continuou a se mover. As filhas desapareceram na mãe que substituíram. E Tomás Carvalho, o homem que nada disse, tornou-se o sacerdote de sua própria religião silenciosa, adorando no altar de um nome que não queria morrer. Se você chegou até aqui, já faz parte do silêncio que elas deixaram para trás. Na primavera de 1888, a fazenda dos Carvalho havia deixado de ser um lar. Tornara-se um espaço ritual, um monumento vivo a uma identidade que se recusava a apodrecer. As cortinas estavam sempre fechadas, as lamparinas sempre acesas. Da estrada, os viajantes descreviam as janelas como olhos que nunca se fechavam, seu brilho visível através da neblina, mesmo ao amanhecer. Os moradores locais evitavam passar por ali à noite, alegando que a luz nunca vacilava. Mesmo uma chama, diziam, sabe quando descansar, mas naquela casa, ela ardia firme, como se sustentada por algo mais deliberado do que óleo. Por dentro, toda a superfície trazia o toque de Margarida, e no entanto, nada havia sido limpo por sua mão. O pente dela ainda repousava sobre a cômoda, o xale pendurado no poste da cama, a Bíblia aberta na página de Provérbios, onde se lê: levantam-se seus filhos e a chamam bem-aventurada. Também seu marido, e ele a elogia. As bordas estavam mais escuras pelo peso de dedos que já não existiam, e ainda assim, a cada semana a passagem ficava mais manchada, como se relida por alguém desesperado para preservar seu mandamento. A casa tornou-se menos uma herança e mais um palco. Um roteiro interpretado por aquelas jovens demais para entender que repetição não é lembrança, é possessão. Os vizinhos que visitavam nunca eram convidados uma segunda vez. Falavam do ar, pesado, quente, cheirando a óleo e leve putrefação, como se algo orgânico persistisse logo abaixo da superfície da vida normal. O quarto no sótão onde as gêmeas haviam dormido estava vazio. Poeira se acumulava sobre as colchas. Em seu lugar, ambas ocupavam o quarto da mãe, a mesma cama onde Margarida havia morrido. Uma viajante chamada Marta Coelho, que se hospedou lá por uma única noite em julho de 1887, deixou uma entrada de diário que historiadores ainda citam. Não consegui dormir. Ouvi duas vozes respirar como se um único peito as contivesse. Inspiração e expiração sem falha. Perfeita semelhança. Se uma parasse, a outra também pararia. É preciso entender, isso não era doença, não era luto, era método. As meninas não eram assombradas. Elas estavam ensaiando, estavam se tornando ela. Cada ação naquela casa, cada movimento, cada refeição, cada oração existia para apagar a fronteira entre os vivos e os mortos. Elas não choravam a mãe, elas a encenavam. E quando a imitação se torna obediência, ela gera algo pior que a loucura. Gera ordem. Tomás Carvalho não dormia na cama. Permanecia na sala da frente junto à lareira, falando pouco, comendo menos. Para aqueles que perguntavam por que as filhas dormiam no quarto da mãe, ele respondia: elas carregam o que ela deixou.
Essa frase, repetida a cada visitante, tornou-se sua própria doutrina. As testemunhas o descreviam não como partido, mas como calmo, composto, reverente. Um homem que encontrara paz em uma forma que nenhuma mente sã poderia aceitar. O diácono do município, Arão Pinheiro, registrou sua visita em 1888. Perguntei a Tomás sobre o lugar das meninas e ele demorou antes de responder. Elas são as esposas que ficaram. Sublinhei 2 vezes, mal sem correção. As próprias gêmeas, Sofia e Elisa, não eram mais referidas separadamente. Os poucos visitantes que as ouviram falar disseram que elas alternavam frases no meio do pensamento, uma começando, a outra terminando, sem pausa entre elas. Suas vozes se fundiam não em harmonia, mas em identidade. Os diários descrevem como se uma única consciência fluísse por 2 bocas. Quando perguntadas quem eram, respondiam: Mãe. Na época da colheita daquele ano, a família não mais transacionava em dinheiro. Recibos continuavam a aparecer em nome de Margarida. Farinha, óleo, linha de costura, tudo assinado com a mesma caligrafia fluente. Um comerciante confrontou Elisa diretamente. De quem é a mão que você carrega? Ela perguntou. A resposta dela foi quieta, exata. Mãe paga. Veja, a história dos Carvalho não é apenas sobre terror, é sobre controle psicológico e espiritual geracional. O tipo que passa dos mortos para os vivos, do pai para as filhas, do silêncio para o sangue. A maioria das famílias herda bens ou dívidas. Os Carvalho herdaram identidade. E identidade, levada longe demais, torna-se possessão. Não demorou muito para a igreja tentar intervir. O reverendo Jacinto, que ignorara os sinais por 1 ano, finalmente visitou a casa após repetidos pedidos de paroquianos perturbados pelo comportamento das meninas no culto. Suas anotações sobrevivem no arquivo da paróquia. Ele escreveu: a casa estava escura, cortinas fechadas apesar da luz do dia lá fora. Ambas as meninas sentadas à mesa antes de eu entrar. Levantaram-se em uníssono, cabeças inclinadas, fala medida. Não conseguia dizer qual falou primeiro. Tomás gesticulou em direção a elas e disse: O senhor vê, reverendo, as esposas que sustentam minha casa. O relatório de Jacinto termina abruptamente. A próxima linha, escrita com mão trêmula, diz: Senti minha língua recusar o nome do Senhor. Ele saiu da casa sem orar. Naquele domingo, seu sermão foi sobre o pecado da imitação, sobre como Lúcifer havia imitado a Deus para reivindicar seu trono. A congregação entendeu a mensagem, mas ninguém ousou agir. As gêmeas compareceram ao culto naquela manhã, sentadas no banco de Margarida, a mesma touca passando de uma para a outra. E quando os olhos do reverendo encontraram os delas, ambas sorriram. Nas décadas seguintes, as pessoas tentaram racionalizar a história. Diziam que foi colapso mental, delírio nascido do luto. Mas cada documento sobrevivente conta uma verdade mais fria. Não foi ruptura, foi alinhamento. Uma família se reorganizando em torno de um único nome morto. E é aqui que a maioria dos homens não consegue compreender o poder. O poder real. O poder não grita, não força. Ele espera. Permite que o silêncio se calcifique até que a obediência se torne instinto. Os Carvalho não apenas enterraram uma mulher. Eles enterraram a distinção entre papéis, entre autoridade e submissão, entre os vivos e os mortos. Esse é o perigo do silêncio sem freios. Quando o pai se recusa a falar, o lar começa a venerar a própria ausência. E a ausência, uma vez venerada, torna-se presença. Margarida Carvalho nunca voltou da tumba. Mas através da repetição ritual e da recusa em reconhecer a morte, suas filhas garantiram que ela jamais partisse. A meio caminho dessa descida, quero que você pause. Se ainda consegue sentir sua respiração, se seu peito não apertou, você ainda está fora do círculo. Mas se algo em você se sente perturbado, pesado, puxado para baixo pelo pensamento de uma herança que não tem fim, então escreva isto 2 vezes, como as gêmeas um dia repetiram seu nome. Carrego o que ela deixou. Escreva uma vez pelo que você sabe. Escreva de novo pelo que ainda está por entender. Porque daqui em diante descemos ao que o registro oficial tentou apagar. O momento em que a igreja, a lei e a comunidade finalmente quebraram seu silêncio e perceberam que a imitação das gêmeas não era apenas loucura, mas um espelho erguido diante da alma de toda a cidade. O inquérito começou quietamente, quase envergonhado, como se o próprio ato de escrever sobre a casa dos Carvalho pudesse espalhar sua contaminação. Na primavera de 1889, uma carta chegou ao magistrado do município de Campanha, assinada apenas como um paroquiano com medo. Continha uma única linha: a mulher morta vive e ninguém a nomeia.
Não havia acusação de crime, nenhuma menção a abuso ou fraude, apenas aquela frase críptica, mas por baixo dela, levemente pressionada no papel, investigadores descobriram mais tarde uma segunda inscrição visível apenas à luz da lamparina, uma frase escrita e apagada, depois escrita novamente. Elas partilham um só fôlego. O município não podia ignorar. Campanha já suportara escândalos, ressurreições falsas, espíritas e sessões se espalhando pelo interior de Minas como contágio. Mas isso era diferente. Não era a promessa de contato com os mortos. Era a afirmação de que os mortos haviam substituído os vivos. Quando o primeiro investigador, o inspetor Honório Vale, chegou à propriedade dos Carvalho, encontrou o portão destrancado e a casa iluminada. Embora a manhã já tivesse chegado, o ar estava carregado com um odor que ele descreveria como óleo sobre pano deixado muito tempo perto do calor. Bateu uma vez, sem resposta. 2 vezes. Então a porta abriu sozinha, lenta, deliberada, revelando as gêmeas sentadas à mesa, imóveis. Uma virou a cabeça com calma mecânica. "Mãe vai recebê-lo", disse ela. Vale, acostumado a bêbados e ladrões, sentiu sua garganta fechar. Diria mais tarde ao seu superior que não era o tom de uma menina recebendo um estranho. Era o tom de uma casa respondendo por si mesma. Por dentro, a ordem do lar era precisa ao ponto da insanidade. Tudo disposto em pares. 2 xícaras, 2 colheres, 2 lençóis dobrados sobre a lareira. Até as fotografias na parede, retratos em papelão da família, haviam sido alteradas. A imagem de Margarida, antes centralizada ao lado do marido, havia sido substituída por 2 retratos idênticos das gêmeas, seus rostos suavizados pela luz, indistinguíveis. No verso de cada fotografia, escrito em letra cursiva caprichada as mesmas palavras: "Ela permanece". Vale passou menos de 1 hora dentro. Seu relatório, hoje selado no arquivo do município, descreve o momento em que lhe foi oferecido chá. A xícara tremeu em sua mão quando percebeu as iniciais talhadas suavemente na borda, MC. Quando perguntou a qual delas pertencia, ambas as meninas responderam ao mesmo tempo: "É nossa". Esse plural, ele escreveu, carregava o peso de uma confissão. Ao retornar à cidade, Vale recomendou intervenção imediata, do tipo reservado para doenças da mente ou do espírito, mas o magistrado hesitou. Campanha era uma comunidade construída sobre hierarquia, sobre a ordem familiar santificada pelas escrituras. Declarar a casa de um pai como doentia era desafiar o alicerce de toda a paróquia. Então adiaram. Comissões foram formadas, relatórios foram lidos e arquivados e o silêncio se aprofundou. Nesse adiamento, algo mais sombrio lançou raízes. Em meados do inverno, paroquianos começaram a ouvir vozes durante o culto da tarde, murmúrios baixos vindos da parede oeste, onde os Carvalho se sentavam. Um menino chamado Samuel Hartman, de 12 anos, descreveu em seu diário: "Quando o reverendo disse amém, ouvi 2 dizerem mais 2 vezes, mais baixo, atrás de mim, mas quando me virei, suas bocas estavam paradas". O próprio reverendo começou a deteriorar-se. Seus sermões mudaram de disciplina para pavor. Ele falava de espelhos, de reflexos que se recusam a obedecer, do pecado da continuação. Num domingo, ele interrompeu o sermão no meio, olhando fixamente para o banco dos Carvalho, e disse apenas: "Quando os mortos recusam a correção, os vivos devem se arrepender". Esse foi seu último sermão. Ele pediu demissão 3 dias depois, alegando confusão de fé. Seu substituto se recusou a pronunciar o nome da família em voz alta. E ainda assim, a caligrafia de Margarida persistia. Os registros de dízimos da paróquia de 1889 mostram doações assinadas Margarida Carvalho na mesma cursiva firme. Ainda mais perturbador, a própria tinta mudava de tonalidade sazonalmente, como se escrita de fresco a cada trimestre. Um químico em Belo Horizonte analisou as amostras décadas mais tarde. Os pigmentos não correspondiam a nenhuma tinta disponível na época de 1880. Ele concluiu, incrédulo, que as assinaturas posteriores eram contemporâneas ao período em que foram escritas. Alguns estudiosos mais tarde argumentaram que o próprio Tomás Carvalho havia aprendido a imitar a caligrafia da esposa, mantendo-a viva no papel para preservar a estabilidade do lar. Mas essa teoria desmorona diante das evidências. Recibos assinados durante horas em que Tomás estava comprovadamente em outro lugar, cartas redigidas na primeira pessoa do feminino, e uma nota perturbadora encontrada dobrada dentro de uma Bíblia da família após sua morte. Escrevo com as 2 mãos. É fácil ver o caso dos Carvalho como uma loucura contida entre 4 paredes. Mas se você estudar a linha do tempo com atenção, verá outra coisa. Contágio. Após 1888,
O município de Campanha registrou uma série de sepultamentos duplos, nos quais viúvos encomendavam 2 lápides para uma única esposa falecida. Em um caso, um marido mandou esculpir um monumento com a frase "Ela permanece em 2". O arquivista percebeu mais tarde que era o vizinho de Tomás. A doença não era física, era psicológica, ideológica, a percepção de que a identidade, uma vez quebrada, pode se espalhar como bolor. Os Carvalho não haviam apenas perdido a mãe, eles haviam descoberto uma verdade insuportável demais para uma comunidade construída sobre obediência, que o eu não é fixo. Pode ser substituído, reescrito, replicado, até que nem mesmo Deus consiga distinguir o original da imitação. No outono, o magistrado não podia mais adiar. O município convocou o que chamou de inquérito doméstico. Não um julgamento, pois não havia lei para tal pecado, mas uma inspeção, uma auditoria moral da propriedade dos Carvalho. Enviaram 3 homens, um inspetor, um reverendo e um médico. Nenhum voltou inalterado. O médico Dr. Abel Correia escreveu o único relato sobrevivente daquela visita. As meninas sentadas como antes, sua postura exata. Dirigi-me a elas separadamente. Responderam em uníssono. Pulso verificado. Ritmo idêntico. Temperatura igual. Pele fria como mármore. Quando perguntei qual era Sofia, ambas disseram "Mãe" e sorriram. O pai não protestou. Simplesmente curvou a cabeça como diante da comunhão. O relatório de Correia termina com uma frase que o assombrou até a morte. Elas atingiram a unidade que a igreja apenas prega. Depois disso, o inquérito foi selado. Oficialmente, os Carvalho foram declarados inaptos para visitas, mas nenhuma outra medida foi tomada. A igreja apagou seus nomes dos registros. A casa, ainda de pé em 1891, foi finalmente condenada após queixas de vizinhos sobre um odor. Quando foi acessada, os investigadores encontraram as paredes forradas com páginas arrancadas do livro paroquial, todas trazendo o nome de Margarida, escrito repetidamente milhares de vezes, em mãos que diferiam levemente, mas carregavam a mesma pressão, o mesmo peso descendente. O que sobreviveu não foi uma assombração, não foi um crime, mas uma revelação. A identidade, uma vez venerada, consome. Não é herdada, é devorada. E nos cantos silenciosos deste país, onde nomes sobrevivem aos corpos que os carregam, essa revelação jamais morreu. Quando o município fechou a Casa dos Carvalho em 1891, acreditavam estar selando um local de loucura. Não perceberam que estavam preservando um espelho. As tábuas pregadas sobre as janelas, o cadeado na porta, tudo destinado a conter algo profano, na verdade aprisionou uma imagem da própria cidade, obediente, silenciosa, cúmplice, pois Campanha não estava assustada com o que as gêmeas haviam feito. Estava assustada com o que elas haviam revelado, que a igreja, a lei e a família, os 3 pilares do mundo civilizado, não conseguiam distinguir santidade de doença quando ambas usavam o mesmo rosto. A casa foi selada no início do outono. As gêmeas foram removidas para uma instituição paroquial, nos arredores de Belo Horizonte, sob os cuidados do reverendo Siqueira, um reformador conhecido por sua obsessão com a reconstrução moral. Seus diários, há muito esquecidos em um arquivo privado, nos contam o que aconteceu a seguir. Em sua primeira entrada, datada de 19 de setembro de 1891, ele escreveu: "As irmãs são educadas, obedientes, precisas. Não requerem correção. É a ausência de necessidade que me perturba." Ele notou que raramente falavam exceto em oração, e sempre juntas. Quando separadas, tornavam-se silenciosas, como se o próprio fôlego houvesse sido dividido e não fluísse sem seu espelho. Siqueira tentou ensiná-las a individualidade. Deu-lhes quartos diferentes, horários diferentes, até nomes diferentes. "Você não é Margarida", disse a Sofia. "Você é Sofia." A Elisa disse: "Você é Elisa, não reflexo." Na manhã seguinte, ambos os quartos estavam reorganizados de forma idêntica, cada um com o mesmo hino aberto sobre a escrivaninha: "Permaneça comigo." O reverendo sublinhou aquele título 3 vezes em seu diário. Escreveu abaixo: "Elas não resistem à identidade. Elas rejeitam a separação." A matrona da instituição, uma viúva chamada Abigail Thorne, mantinha seu próprio registro. À noite, elas se ajoelham uma de frente para a outra até que as lamparinas se apaguem. Observei seus lábios moverem-se em silêncio. Pensei a princípio que fosse oração, mas nenhuma palavra passava, apenas ritmo, um fôlego, um pensamento. Quando tentou interromper,
As duas meninas se voltaram para ela com um olhar que ela descreveu como misericordioso, mas sabedor, como se dissessem: você vai entender quando for duas. Na terceira semana, Siqueira começou a desmoronar. Era um homem de convicções, mas as convicções se curvam diante da reflexão. As gêmeas não eram rebeldes. Eram exemplos perfeitos de sua própria doutrina. Obedientes, modestas, disciplinadas. Mas sua obediência não era direcionada a Deus. Era direcionada a uma imagem. Ele escreveu: elas construíram a trindade dentro de si mesmas. Pai, mãe e reflexo. A carne encena o que o púlpito apenas prega. Suas palavras foram posteriormente censuradas. Seu ministério dissolvido. Ainda assim, mesmo no confinamento, as gêmeas mantinham sua prática. Comiam em uníssono, dormiam em sincronia, escreviam cartas para ninguém, sempre assinadas da mesma forma, Margarida Carvalho, que permanece. As cartas não continham conteúdo, apenas repetição. O arquivista que as encontrou um século depois notou que cada assinatura tinha pressão de caneta ligeiramente diferente, sugerindo que ambas as meninas escreviam uma após a outra, copiando o nome da mãe como monges, iluminando uma escritura que não entendiam, apenas veneravam. A casa que deixaram para trás não descansou. Depois de ser selada, um grupo de voluntários paroquiais entrou para remover objetos de valor. Entre eles estava o próprio reverendo Jacinto, que uma vez desviara o olhar. Sua última carta ao superior confessa: pensei em recuperar relíquias, mas dentro daquela casa não senti corrupção. Senti estrutura. A poeira estava uniformemente distribuída. A cama estava feita. As paredes traziam centenas de pequenas impressões, como se dedos tivessem pressionado através do reboco. Formavam um padrão, 2 a 2, um desenho de espelhos. Ele levaria um único objeto para casa, uma página arrancada da Bíblia da família, encontrada pregada na parede. Continha uma única linha de Coríntios. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como em espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem. O versículo havia sido circulado com tinta vermelha. Jacinto queimou a página mais tarde, mas sua carta sobreviveu. Percebi-o, ele escreveu, que elas não cometeram blasfêmia, apenas seguiram as escrituras ao pé da letra. Tornaram-se reflexo. As pessoas da cidade disseram que a casa estava amaldiçoada, mas quando o município finalmente a queimou, em 1893, algo curioso aconteceu. O incêndio, registrado na Gazeta local, ardeu por 3 dias, tempo demais para uma construção de 2 cômodos. As testemunhas descreveram as chamas como brancas, silenciosas e lentas, como papel incendiado sem fumaça. O solo por baixo rachou, mas as fundações nunca cederam. Quando as brasas esfriaram, encontraram uma única estrutura de cama de ferro intacta. Sua cabeceira trazia letras talhadas levemente, invisíveis à luz do dia, mas visíveis à noite sob a lamparina. MC, repetido 2 vezes. Após o incêndio, uma nova igreja foi construída nas proximidades, destinada a substituir a velha paróquia, cuja congregação havia minguado sob sussurros de contaminação. Os sermões de lá ficaram mais altos, mais teatrais, como se os padres temessem o próprio silêncio. Pregavam a individualidade como salvação, o casamento como ordem sagrada, a obediência como virtude, os mesmos princípios que haviam gerado o pesadelo dos Carvalho. Pensavam estar se protegendo da heresia, mas a verdade é que a imitavam. A cidade que enterrou a mãe das gêmeas, que condenou sua casa, que queimou sua história, não encerrou o ciclo, absorveu-o. As famílias começaram a registrar nascimentos e mortes em pares. Uma geração depois, o censo de campanha listava 6 pares de gêmeos, um número impossível para uma cidade de seu tamanho. Quando questionado, um funcionário escreveu simplesmente: talvez o sangue tenha lembrado. Ainda há lugares onde o ar fica pesado perto de onde a casa um dia existiu. Os moradores dizem que a terra não sustenta grama. Dizem que se você sussurrar seu próprio nome lá após a meia-noite, vai ouvi-lo respondido 2 vezes. A segunda voz mais suave, mas perfeitamente no tempo. E é isso que você precisa entender. A história dos Carvalho nunca foi sobre uma única família. Foi sobre herança, não de riqueza ou terra, mas da própria identidade. A necessidade humana de preservar, de continuar, de recusar o silêncio da morte. O que começou como luto tornou-se performance. O que começou como performance tornou-se culto. E o que começou como culto tornou-se contágio. A paróquia pensou que queimou uma casa. Não queimou. Queimou um espelho. E quando você destrói um espelho, o reflexo não morre. Ele se multiplica. Se você ainda está ouvindo, lembre-se disso. O reflexo não é segurança, é replicação.
Cada crença que você herda, cada tradição que repete sem questionar, cada título que aceita porque alguém antes de você o carregou, é assim que começa. A imitação dos mortos disfarçada de dever. E essa imitação sempre pede uma última coisa. Então sua obediência, seu rosto,